E as palmas bem alegres que exaltam o Senhor. Glória a Deus. O conjunto de nós convertidos, Rocha Eterna, também está com oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O conjunto de novos convertidos, Rocha Eterna, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 476, harpa cristã. Convertido, Rocha Eterna, agradece a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor venha fazer grandes coisas com este conjunto de novos convertidos. Venham aprender mais e mais. Se entregar de espírito ao corpo para que Deus venha fazer prodígios e maravilhas através das mãos deles. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos orar pelos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Você que trouxe a oferta, você que trouxe
Louvado seja Deus. Dízimo. Você que trouxe algo para o Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto isso, aleluia, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Ponha a sua oferta para o alto. Pastor, não trouxe nada. Ponha também a sua mão para o alto, para que Ele venha abençoar e prosperar. Amém? Louvado seja Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu te apresento cada ofertante dizimista da tua casa. Eu te apresento aquele que tem voto, meu Deus. Meu Deus, abençoa cada um deles, prosperando no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Enquanto isso, estarei louvando ao Senhor com um pendão real, 46 da harpa cristã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus e pode ficar de pé em nome de Jesus para nós ler a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias, capítulo 5 de João. Louvado seja Deus. Capítulo 5 de João. Louvado seja Deus. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 5, versículo 14. Só esse versículo. Livro de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Depois
Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que já estás são, vírgula, não peques mais, vírgula, para que não te suceda coisas piores. Amém? Pega a sua espada, levante para o alto e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo no meu íntimo, através da tua palavra. Amém. Poder sentar, desocupar as suas mãos lindas. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui de frente uma passagem que para muitos recebe como milagre, mas também para alguns é polêmico. Porque para alguns é polêmico. Por quê? Porque alguns doutores, alguns teólogos, eles dizem que nunca houve anjo. Amém, igreja? Mas a Bíblia é bem clara. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sabei com temperança, porque aquele que diz que sabe de tudo, não sabe de nada. Por isso que o Senhor, Ele falou sobre os doutores que iam enganar. Porque bem sabemos, amados irmãos, que os doutores têm muito conhecimento. É tanto conhecimento que estão colocando a Bíblia invertida. Amém, igreja? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz: seja simples. Amém, igreja? Mateus 10, Jesus diz, Mateus 10, 16: esse que foi envio como ovelha no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Pombas é simples, sim ou não? É ou não é? Mas a serpente é o que é prudente. As pombas são simples, irmão. Estude sobre as pombas que você não vê. Amém, igreja? A Bíblia diz que graças a Deus te dou, Senhor, porque ocultaste esta coisa aos sábios, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Que a Bíblia diz, são os simples. Os simples, onde a Bíblia vai dizer que quando aqueles falsos profetas, Paulo ele diz que muitos vão enganar os corações dos simples. Quem são os simples? São os crentes fiéis, os crentes simples, que andam na simplicidade. Por isso que Jesus diz: sede simples. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa para nós servir Jesus. Sirva Jesus na sua simplicidade. Porque hoje o que a gente vê é desfile de moda dentro da igreja. Cada um querendo ficar mais bonito, cada um querendo se arrumar melhor do que o outro. É tanta vaidade dentro das igrejas, que a simplicidade das pombas não tem mais. Estudo original, essa passagem, vocês vão entender bem mais profundo. Amém, igreja? Aí Jesus, ele
Ele fez um grande milagre. Por isso que os doutores hoje dizem que não existia anjo. Aquilo era só um mito. Amém, igreja? Mas existia isso? Existia. Havia um anjo que, segundo a tradição judaica, ele descia ali e balançava as águas. Mesmo vocês que estão no Facebook, no canal, havia anjo sim. E a Bíblia diz, amados irmãos, que esse milagre foi extraordinário, porque a Bíblia diz que este homem havia 38 anos que era enfermo. E bem sabemos, amados irmãos, que existe sim, louvado seja Deus, milagre para aquele que o busca, aquele que não fica parado, aquele que busca, que anda, que faz a obra. Porque para o milagre chegar na vida deste homem estava pelejando 38 anos. Este homem não estava em casa, este homem não estava fazendo nada, ele estava buscando, porque ele sabia que havia um anjo ali que balançava as águas e as pessoas era curada. A primeira pessoa que entrasse era curada. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse já está no meio da live. Bate palmas para a gente da igreja. Aleluia. Mas irmão, a Bíblia, quando nós estudamos a palavra, onde o Espírito Santo, louvado seja Deus, glória a Deus. Obrigado, missionário. Não, eu quero se aparecer não, meu irmão. É para ficar uma coisa bem. Bate palmas para Jesus, amados irmãos. Deus me livre que eles aparecerem. Quem tem que aparecer é a terceira pessoa do Deus triuno. Quem é? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não somos nada. Sem o Espírito Santo não tem uma pregação guiada pelo Espírito, vinda do céu. Não tem, igreja. Amém? Aí a Bíblia diz, amados irmãos, que no capítulo 5, versículo 1 diz: depois disso havia uma festa, olha bem, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Era uma festa que havia entre o povo judeu, ou a religião judaica. Havia uma festa. Aí no versículo 2 diz: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermo, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. O movimento das águas. Versículo 4: porquanto um anjo, não é o anjo, não é o anjo. Como assim? O anjo está falando de Jesus. O anjo, Aius, fala de Jesus na Bíblia. Amém? Quando fala com A minúsculo, está falando dos mensageiros. Quem são os mensageiros? Os anjos. Amém? Pois aqui era um anjo, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém, igreja? Quer dizer, este tanque, ali a Bíblia diz que havia muitos enfermos, paralíticos, aleijados, todo tipo de enfermidade. E ali por um certo tempo a Bíblia diz que o anjo, ele descia, agitava, e o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. De
Porque a lepra, naquela época, era empestada. Era uma doença imunda. Os leprosos não podiam ficar na sociedade, segundo a Bíblia. Os válidos leprosos era uma caverna onde todos iam para lá. E ali morriam ali. Mas é triste, né? Lembrei do Vale dos Milagres, Vale dos Milagres. Com a Ellen, pensamos de Deus. Pois aqui havia muitos enfermos, que a Bíblia registra aqui, mas ali havia um certo tempo que essas águas eram agitadas. Mas bem sabemos, amados irmãos, que ali havia muitos. E bem sabemos que a Bíblia diz aqui que havia coxos, cego e paralítico, esperando o movimento das águas. Enfermo, cego, coxo e paralítico. Mas coxo e paralítico, talvez se a pessoa fosse um paralítico, faltou uma perna, podia ir correndo ali, passando ali pelo meio do coxo com o cego não estava vendo nada. Sim ou não, igreja? Sempre ali tinha um que estava ali, e este homem fazia 38 anos que ele não conseguia ir lá. Mas por que ele foi escolhido por Jesus no meio de tantos? Por quê? Eu já estudei sobre este homem. Este homem, ele tinha uma fé diferente dos que estavam lá. Este homem, ele tinha uma fé diferente de todos que estavam ali. Por isso que ele alcançou o milagre. O milagre de Deus é para quem crê. O milagre de Deus é para quem busca. Vocês estão entendendo? O milagre é para aqueles que se doam. Este homem, ele acreditava que ia ser curado. Ele colocou no coração dele que ia ser curado. E Jesus se apresenta no meio daquele que acredita, no meio daqueles que se doam. Jesus se apresenta no meio desses. Eu lembro uma vez que Deus me deu um sonho. Colocar paredes na palavra, amém? Só para me falar este sonho espiritual, não estou saindo da Bíblia. Amém? Eu vinha subindo uma escada. E eu vinha subindo uma escada. E esta escada, no meio dessa escada havia um homem com as vestes nos pés, as vestes brancas, vestidos, porque na época que Jesus habitou, era vestidos. Homem e mulher usava vestido, mas tinha a diferença, era chamado de túnica. A túnica da mulher era diferente da túnica do homem, porque as vestimentas têm que ser diferentes do homem e da mulher. E lá era diferente. Amém, igreja? E Deus me deu um sonho com a vestimenta chamada túnica. E esta túnica era toda branca. Por isso que tem que ter pureza para o casamento. Mas muitos estão nem aí. Mulher, para casar de branco tem que ser uma mulher virgem. Não é coisa minha, mas é a Bíblia. Branco é pureza. Porque quando Jesus se apresenta sempre de vestes brancas. Ela tem dois sentidos, literal e espiritual. Isso é assunto para a escola bíblica. Amém? E ali, ele vinha subindo e olhava para ele. Igreja, eu comecei a chorar no sonho. Eu me levantei chorando, foi isso, missão? Eu comecei a chorar. Aleluia. Eu quando chegar, coisa linda. E ele
vinha com um cordeirinho, uma ovelha bem branquinha aqui debaixo dele, mas daqui para baixo eu via, mas daqui era só uma luz bem clara, José, que eu não via nada, e ele esperando por mim, e eu cansado, fazia assim para ele, ele esperava por mim, coisa tão linda, ele esperando por mim. E ali, irmão, eu parava, cansava, uma escada tão linda, eu subindo, e eu parava, ele parava me esperando, com um cordeirinho branco que simbolizava eu ali, com um cordeirinho branco me levando, irmão. Eu me acordei chorando. A presença do Espírito Santo ninguém aguenta, a presença do Senhor ninguém aguenta, aleluia, oh maravilha. E este homem aqui, ele acreditava que Deus ia fazer milagre, porque os fariseus, eles eram homens religiosos nesta época, mas ele não acreditava que Jesus era filho de Deus, ele não acreditava. E a Bíblia diz que este homem, ele tem um pleno conhecimento, quer dizer, uma plena convicções e obediência e fé de acreditar que um dia ele ia ser curado. Amados irmãos, quando eu olho para essa passagem, o Espírito de Deus me leva para a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher no meio da multidão, a Bíblia diz que ela tocou na orla das suas vestes. As vestes dos judeus, as do homem, elas vinham aqui, ela tinha tipo umas franjas. Amém, igreja? Pode estudar a vestimenta dos judeus. E ali ela tocou na orla das suas vestes e dos seus vestidos. E a Bíblia diz que quando ela tocou, a Bíblia diz que são virtude. Olha bem, a mão da gente tem poder dado por Deus. Por isso que a oração tem oposição de mão. Os demônios se manifestavam lá na igreja como, irmão? Era como fazer oração por posição, não era? Que eu vou voltar a fazer aqui também a oração por posição de mão, como eu fiz naquele dia. Todo culto era posição de mão. Pode ver lá no vídeo. Os demônios se manifestaram. Porque a oração por posição de mão tem poder, José. Porque assim os apóstolos oravam. Por posição de mão, por posição de mão. E a Bíblia diz que ela tocou na orla. E a Bíblia diz que havia muita gente. Ele disse, alguém me tocou. Aos apóstolos e mestre, quantas pessoas? E o Senhor disse que alguém vos tocou. Amém, igreja? Bate palmas para Jesus. Alguém me tocou, porque de mim são virtude. Como é que a igreja está tocando em Jesus? Tocar Jesus simboliza aqui obediência, renúncia. Como é que você está tocando em Jesus? Como é que você está fazendo para tocar em Jesus? Como é que está você para tocar em Jesus? Amém, igreja? Porque este homem, ele vivia na obediência, ele era coxo, ele estava ali com enfermidade. Coxo não, ele estava com enfermidade. E a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou, a Bíblia diz, Jesus diz, de mim são virtude. Quando a Bíblia também fala daquele homem que não era judeu, e bem sabemos que havia separação de judeus e samaritanos, e a Bíblia diz que aquele homem lá tinha uma fé tão grande que ele disse, apenas tu der uma palavra, Senhor, meu criado será curado. E a Bíblia diz, irmão, que o nome daquele homem, ele foi mais lá para frente, que ele nunca viu uma fé tão grande, que nem o próprio povo de Israel, ele não viu a fé comparada à fé daquele homem. Amém? Vocês estão entendendo, irmão, o que o Espírito de Deus está querendo falar?
Como é que está a sua vida? Como é que está a sua mão? Como é que está, aleluia, louvado seja Deus, com Deus? Aí Jesus disse, de mim se ouviu tudo. E a Bíblia diz que aquela mulher foi curada. Ela foi curada, ela foi curada, José. Ela foi curada, louvado seja Deus. Ela foi curada. Por quê? Porque ela já tinha provado de tudo. Dos milhões de remédios, claro que a medicina daquela época não se compara com a medicina de hoje. Porque a Bíblia diz que a medicina é se multiplicar a ciência em geral. Aí a Bíblia diz aqui que esse homem, voltando para o texto, diz, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. A palavra diz enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo do que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus perguntou a ele, queres ficar são? Quando olho para essa pergunta no versículo 6, quando Jesus ele chega perto de você e diz, quer ficar são? Ou o que você está precisando? É uma libertação de você mesmo? É uma libertação do filho, do esposo, da esposa? O que tu quer? É como Deus, ele vê a sua situação e vê a sua vida. Ele viu daquele homem e ele falou diretamente com ele. Quando é o hino que foi louvado aqui, que foi adorado, louvor e adoração é diferente, viu? Coisa distinta. Louvor é uma coisa e adoração é outra. Por isso que Jesus diz, estou procurando os verdadeiros adoradores, não os verdadeiros louvores, os verdadeiros adoradores. Amém? Depois eu explico. O cego de Jericó, não foi isso? Jesus tem misericórdia de mim, não é isso? O Zinarta é Bíblia pura. É Bíblia. E a Bíblia diz que ele clamava. Jesus, filho de Davi, clamava. O que é clamar? A palavra clamar é o quê? Gritar. O que é gritar? Falar alto. É bem simples. Amém, igreja? Por isso que muitas igrejas neopentecostais, as igrejas tradicionais não gostam, não tem muito apego com as igrejas pentecostais. Hoje mais não, antigamente chamava a gente de seita. Há 80 anos atrás, chamava lá na Rua Azusa, os tradicionais diziam que a gente, aí eu falo a gente porque nós somos descendentes da Rua Azusa, dizia que eles estavam manifestados com o espírito maligno. Pastor Sandra, pastor Moreno, onde o Espírito Santo batizou ele, na Rua Azusa. Amém? No ano de 1905, através dali veio grandes movimentos pentecostais. Veio os fundadores da Assembleia, o fundador da Igreja do Véu e outras igrejas que são evangélicas e outras. Amém, igreja? E este homem, o Senhor Jesus falou para ele e disse, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo do que estava neste estado, havia muito tempo, e disse, quer ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 7 aqui. Agora ele estava falando diretamente com o dono da água. Ele estava falando com o dono do anjo que criou o anjo. Aleluia. Ele estava falando com aquele que criou aquele anjo que ia lá e sacudia a água. Ele estava falando com o dono do aleluia, do tanque, o dono da água. Aleluia. Aquele que fez aquele anjo. Entenda, igreja, que às vezes, aleluia, nós precisamos, aleluia, passar por alguma situação para que não entendemos
Havia 38 anos enfermo. E a Bíblia diz no versículo 8, e Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus agora ordena a ele: olha, a partir de hoje tu não vai mais ficar deitado nesta cama. A cura chegou, a salvação chegou, porque Jesus viu neste homem uma fé, um apego, uma sinceridade, uma simplicidade neste homem, porque não é com todos que Jesus ele fala, não é com todos. Eu posso acaba de dizer: eu estou vendo um anjo ali, aquele anjo está passando ali, aquele anjo está passando. É mentira, viu, igreja? Não acredito, não tem base bíblica. É verdade, não tem base bíblica. Anjo angelical não aparece desta forma para ninguém, porque no dia que apresentou, no dia que ele se apresentou para Daniel ficou como? Daniel ficou assim, não, há um anjo ali, há um anjo. Não, a Bíblia diz que Daniel ficou, aleluia, se curvou, não caiu para trás, ele caiu para frente, porque quem cai para trás é demônio. Sinal de autoridade, ele caiu de frente. A Bíblia diz que ele ficou duro, ele não podia falar. Aleluia, bate palmas para Jesus. Aleluia, a presença do anjo ninguém pode suportar. Angelical não pode. Aleluia, glória. Não tem como. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, versículo 8, Jesus disse: levanta e toma tua cama e anda. Versículo 9, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de domingo. Era dia de domingo? Era dia de sábado, igreja. Dia de sábado. Era dia dos sabatistas. Dia de sábado. Por conta disso, Jesus foi criticado. Amém, igreja? Jesus ele veio para cumprir toda a lei, para Priscila, toda. Ele não quebrou nenhuma lei. A lei dada por Deus. Porque existiam várias leis. Aí a Bíblia diz que então, no versículo 10 diz: então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito levar a cama. Os fariseus. E de sábado ele foi curado, pegou a cama não pesa, botou aqui e levou. Eu fui curado. Talvez fosse um colchão ou qualquer cama pequena, mas a Bíblia diz que ele pegou a sua cama e levou. Por conta disso ele foi criticado. Às vezes nós recebemos tantas críticas por não seguir Jesus. Como esse homem sofreu essa crítica? Por quebrar tradições. Porque nós podemos quebrar tradições? Pode sim. Porque tradições são feitas por homens. Como eu falei sobre peixe, essas coisas, tradições. E essas tradições estão mais profundas porque são paganismo. Tem esse negócio na separação, tem que comer peixe, essas coisas É paganismo, irmão José. Não pode comer peixe. Por quê? Porque ali aqueles peixes são consagrados. O peixe a gente pode comer, carne a gente pode comer direto e peixe também. Mas no dia da Semana Santa não é bom, porque aqueles peixes são consagrados. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. O crente não comemora Páscoa, comemora a Santa Ceia. Amém? É Santa Ceia, irmão José. Não é Páscoa. Ovo não comemora porque são consagrados. Coelho não dá ovo. Mas isso é estudo, né? Para não embaraçar a cabeça de ninguém. Aí a Bíblia diz, amados irmãos, que
viu por tradição. Não é lícito trabalhar no sábado. Por que ele curou no sábado? Aí por conta disso, aí pronto, eles começaram mais a perseguir Jesus, os fariseus. Aí ele diz no versículo 11: e ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Ele diz: ele mesmo me mandou, toma minha cama e anda. E pronto. Quando Jesus dá ordem, né? Quando Jesus dá ordem, temos que fazer. Quando Jesus ele dá uma ordem através da profecia, da revelação, temos que fazer. Mas a profecia e a revelação ela tem que estar igualado com a palavra. Se passar, não é o Espírito Santo. Amém? Se há, como é que passa? Como vem contradizer o que o ensino fala. Amém, igreja? Como muitas profecias que tem aí, que a Bíblia condena. Jesus disse: o povo se perecerão por falta de conhecimento. O conhecimento, irmão, tem que ser aqui na Bíblia, orando, jejuando, para que o Espírito Santo de Deus venha lhe revelar. Você quer que ele revele a palavra? Quem crê aqui que Deus revela a palavra? Aleluia. Gosto de igreja assim, que crê na palavra e crê que o seu pastor prega, porque prega a Bíblia. Versículo 12: perguntando, pois, quem é o homem que disse: toma tua cama e anda? Aí começaram a interrogar. Começaram a interrogar quem? O rapaz. Os fariseus, os fariseus, os escribas ficaram lá: quem é ele? Quem é esse homem? Eu lembro do dia que eu fui numa igreja que o pastor chegou e me chamou para me sentar ao lado dele. Faz muito tempo, foi assim que eu cheguei aqui em Mangabeira. Eu fui numa igreja ali, eu e minha esposa. E ali quando terminou o culto, que veio homens perto de mim: congregar, tu é o quê? Tu é pastor? Tu é o quê? Porque ele me mandou sentar perto dele. O pastor lá me chamou e mandou sentar perto dele. Eu sentei perto dele porque eu era pastor lá da igreja de Santo Antônio. Amém? Mas eu não queria ir, não foi missionária. A missionária, o pastor, fulano está falando para tu, está falando para tu, eu nunca gostei disso. Ela sabe disso, eu gostava de ficar ali sentadinho com ela. Mas ela sempre dizia para mim: vá pro seu cantinho lá em cima quando quem chamar. Mas eu não gosto. Amém, igreja? Mas a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Amém? Aí interrogaram: quem é este homem? Versículo 12: perguntaram, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? Versículo 13: e o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de daquele lugar haver grandes multidões. Porque por conta desta cura houve muita coisa. Aí vem por conta de uma sinceridade sua, de você seguir a Deus, vai vir levante contra a sua vida, como vem na vida daquele homem. Ele foi interrogado. O levante do mundo só cai quando você é fiel a Deus. Quando você é fiel, ao mundo persegue e os crentes desmantelados perseguem também. Agora, quando você tem uma vida dúbia, o que é vida dúbia, pastor? É duas faces. Aí você não é perseguido, porque você está agradando ao mundo. Porque a Bíblia diz que não pode agradar dois senhores. Há de agradar um e aborrecer a outro, ou aborrecer a outro e agradar a outro. Mas quando você tem uma vida, este homem, ele foi curado, ele foi separado para essa cura. Mas ele não ficou parado. Ele não ficou parado, irmã Priscila, irmã Maria, ele não ficou parado. Quantos estão parados muitas das vezes? Ele não ficou parado. Olhe bem, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estáis são. Ele disse: vejo que estáis
aparição, curado, salvo. Ele estava salvo. Ele estava salvo. Jesus salvou ele também. Só não foi cura não, foi a cura com a salvação. Vou provar aqui. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estáis são. Aí, versículo, aí diz: não pequeis mais, para que não te suceda coisas piores. Amém? Agora eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Você está agradando a Deus e ao mundo? Vai cair sobre vós a ira de Deus, porque Ele mesmo disse que não peques, para que não venha se suceder, acontecer coisas piores. Ele diz aqui, olhe bem, eis que já estão, mas não pequei mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pega a palavra pior no original e vai dizer aqui, coisas com dores. Amém, igreja? Por isso que a palavra de Deus, irmão, ela é linda e eficaz. Deus, Ele faz, Ele cura, Ele promete. Mas temos que ter um coração acessível para o Espírito Santo. Amém? Aí no versículo 15: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que? O que curou. Ele foi anunciar Jesus. Olha, aquele homem que me curou foi Jesus. E bem sabendo eles que os fariseus, eles ficavam indagando, ele queria arrancar de Jesus algo para condená-lo. E a Bíblia diz que eles não acharam nada. Aí acusaram que ele estava mentindo, dizendo que ele era filho de Deus. Jesus foi crucificado porque ele dizia que era filho de Deus. Eles não acharam nada. Foi que na oração aqui que eu falei, quando eles olharam para Daniel, eles não acharam nada, culpa nenhuma, vício nenhum, mas fizeram pelas costas dele. Por isso que a Bíblia diz: maldito do irmão que fala às costas do seu irmão. Salmo 105, 115. Eu destruirei. Amém? Eu destruirei. Versículo 16: e por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso que ele foi crucificado. Os judeus diziam: não, é que esse homem diz que é filho de Deus, porque os judeus estavam cegos, porque não foi todos que aceitaram. A Bíblia diz que quando Jesus entrava na sinagoga, a Bíblia diz que havia ali a palavra. A Bíblia diz que alguns judeus aceitavam e outros não aceitavam. Os judeus, ele virava: não, agora os judeus messiânicos. O que é judeus messiânicos? É os judeus que querem o Messias. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Ele deixava de ser um judeu ortodoxo e passava a ser um judeu messiânico, porque eles acreditavam ali no Messias. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz que versículo 19, 18 para encerrar: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele curava no sábado, batizava, batizava não, ele curava no sábado, porque Jesus não batizou ninguém. Amém?
Jesus curava, Jesus fazia tudo no sábado. Aí por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, igreja? Por conta de uma cura, Jesus foi criticado, foi perseguido para ser afetado, para matá-lo. Mas a Bíblia diz que não acharam culpa nenhuma, mas mesmo assim condenaram Jesus. Mas bem sabendo dessa profecia, né? Que essa profecia já fala que ele ia ser livro de Isaías. Ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca, não quebrou nem os seus costelas. A profecia já estava escrita. Isso sabe por quem? Por Maria, por Priscila, pelo pastor, por Aloísio. Pois nós não podemos crucificar mais Jesus. Como é que nós crucificamos Jesus? Quando nós pecamos. Quando nós faz, aleluia, ao contrário do que o pastor ensina. Nós estamos crucificando Jesus. Porque o mundo está aí, oferecendo tudo. A Bíblia diz: passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém, igreja? Pois vamos ser obedientes para que este milagre deste homem chegue também na vida de cada um de nós. Este foi o culto, o milagre de Deus. Amém? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja. Vamos fazer oração, igreja? Vamos fazer a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração, vamos falar com Deus. Orar e falar com Deus. Orar e conversar com Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos falar com o papai. Vamos falar com ele. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor, eu te apresento para a tua igreja, que virá ouvir tua palavra, neste culto milagre, aleluia, as maravilhas de Deus. Senhor, eu te apresento, meu Pai, a cada um do Facebook, a cada um do canal no YouTube, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso,
para que venha penetrar sobre ele, meu Deus. Eu te apresento José, apresento seus filhos, eu apresento sua esposa, eu apresento a irmã Piedade, pai, o irmão Rafael, o irmão Tiago, Pedro, a minha esposa, eu apresento toda a igreja esta noite. Meu Deus, meu Pai, que os teus filhos venham a cada dia se inclinar, venha se inclinar para Deus, aleluia, a tua obra, se inclinar para a tua palavra, para se inclinar para os teus estatutos, teus mandamentos, para que não venham pecar, Senhor, para que não venham desagradar o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo é santo, e a Bíblia diz: não entristeça o meu Espírito, porque bem sabemos que o Espírito que habita em vós tem cima de vós. Não podemos entristecer, porque ele é a última pessoa da Trindade, a última geração. Oh, meu Deus, eu te peço pelas vidas do Facebook, no YouTube, aleluia. Eu te peço esta noite, Senhor, meu Deus, me dá força para sempre ensinar a verdade da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, para que eu nunca possa temer, mas sim, meu Deus, ser meu Pai, sempre, meu Deus, avante a tua palavra, para que os teus filhos sejam sadios pela tua palavra. Aleluia. Obrigado, meu Deus, obrigado. Oh, Senhor, eu te agradeço pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Bate palma e dá glória a Deus. Por isso, oração de igreja. Vamos cantar assim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Senhor Jesus, os nossos coração. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar Este fogo, meu irmão, fica transformado. Aleluia. Amém, igreja, bate palmas para Jesus. Aleluia. Revela o Espírito Santo de Deus a uma pessoa que não se engana. Deus manda falar para o Senhor. É um homem. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou visitando. Aleluia. Você. Eu estou te visitando. Aleluia. O seu íntimo. Aleluia. Eu estou te visitando, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Por esses dias ia acontecer algo. Preste bem atenção. Ia acontecer algo, diz o Senhor. Mas Ele está te visitando. Nosso irmão José. Ia acontecer algo com o irmão. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está te visitando hoje. Amém, irmão José? Glória a Deus. Bate palmas para Jesus, igreja do céu. Aleluia. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. agora eu vou alegre anunciar que Deus está salvando neste lugar. E agora eu vou alegre anunciar. Que Deus está salvando neste lugar. Amém. Bate palmas para Jesus. Diz o Senhor para uma pessoa que está no nosso meio. Aleluia. O luta. Aleluia, Jesus. Glória. O luta, aleluia, tem vindo na sua vida. O luta, porque eu vejo a palavra luta. E esta luta é espiritual. Amém? Está aqui. Aleluia. A irmã Priscila recebe a fé. É a irmã. A pessoa revelada é a irmã. Uma luta muito grande espiritual. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, não cochile. Aleluia. Mas me busque. Diz o Senhor, me busque. Porque quando a gente busca, Deus coloca por terra. Amém? Bate palmas para Jesus.
Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz. Amém. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana para duas pessoas que estão no nosso meio. Aleluia. Para dois homens. Deus manda falar para um homem. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou Deus que eu coloco toda enfermidade por terra. Aleluia. Eu sou Deus que eu coloco toda enfermidade por terra. E a outra pessoa, Deus manda falar para você. Eu vou limpar tudo e vou fazer tudo novo. Não é que esta pessoa está fazendo a coisa errada. Não. Esta revelação é que as coisas, elas vão de Deus, ela vai trabalhar mais profunda na mente desta pessoa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é irmão. Aleluia. Mas receba pela fé. É dois irmãos. Glória a Deus. O da enfermidade que Deus está. Aleluia. Levanta a mão. Pois amém. Glória a Deus. A outra pessoa é Deus. Deus, e aleluia. Deus me mostrava a sua mente. Louvado seja Deus. Não é que a mente do menino, entenda, viu? Irmã Priscila, está contaminada não. É que Deus ele vai fazer uma transformação na mente dele, mais profunda para a obra dele. Cuide desta criança na obra, irmã Priscila. Porque Deus tem coisas tremendas para fazer com esta criança. Amém? Louvado seja Deus. Porque o inimigo, ele tem criado algumas coisas. Está entendendo? O diabo, ele sabe trabalhar. Amém? Pois vigie, para que você não venha se entristecer. Porque Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na vida do irmão Elias. Amém? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quinta-feira, não, quinta não, domingo, escola bíblica dominical, a primeira lição, louvado seja Deus, vai ser domingo agora, primeira lição, louvado seja Deus. Irmão Luiz, não vem mais, no domingo vem, irmão Luiz, aprender, venha domingo, viu? Tá bom, meu filho? Irmão José, não tiver nenhum compromisso na sua igreja? Porque todo domingo lá tem um negócio lá. A você Mais 9 horas lá. tem compromisso, né? Apoie o irmão Aloysio, venha. Certo? Em nome de Jesus. Porque é bom aprender, né? Louvado seja Deus. E a irmã Jailma ajeita o domingo aí, né? Eu creio que vai dar certo. Coloca o nome de Deus que vai dar certo. Pastor Afinho, né? Quem não sabe que Deus, né? Usa alguém para ficar lá no domingo, né? Deus sabe de tudo, amém? Tem alguma coisa impossível para Deus? É alguma coisa impossível para Deus? É, né? Porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Segunda-feira, o encerramento da campanha Salvação e Libertação. Segunda-feira eu já vou dar o tema da campanha que vai ser levantada. Só não vai ser um mês, não. Vai ser mais prolongado, porque vai ser coisa tremenda. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E sábado esse agora é o outro. O culto lá na praça. Amém? O irmão Luiz está convidado, viu, irmão Luiz? Pode chamar as pessoas. Logo após vai ter um lanchinho, viu? Aí, qualquer coisa, o irmão José fala lá, porque vai ser quando? Quem já puder trazer essa semana, segunda-feira. Segunda-feira tá bom? A semana pode trazer, vai adianta. Mas segunda-feira tá bom já? Porque se trouxer no sábado, aí conclui. Não sai na última hora não. Tem que trazer antes do sábado, né? Nesse caso, Sexta-noite dá certo. ela é quinta-feira, que tem culto. Pode trazer, todos trazer quinta. Tá bom assim? Quinta-feira? Não dá pra ser lá? Em nome de Jesus. Já. Não, mas quando eu vim da rua, eu já deixo aqui, rapaz. Tá certo, porque na sexta-feira minha esposa já quer, né? Aprontar pra. Porque sempre quando a gente faz evento assim, a gente
Sempre a gente recolhe antes, viu? Tá certo, tá certo. Mas Certo? né, pai? Aí você já deixa aqui, eu não estando aqui, pode chamar. Entrega aí, pronto. Tá bom? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Eu creio que vai ser bênção. Pode ficar. Chama as pessoas, irmão. Eu acredito lá na rua lá. Tá, vai ser bênção. Diga que vai ter comida, viu? Quando acabar, viu? Uma coisinha, Né? Porque aí a pessoa vai, né? Lá na busca dos peixinhos, dos 5 peixinhos. exatamente. E dos pãozinhos, né? Mas vamos escutar a palavra. E quantos, né? Possa ser transformado através da palavra ali, né? Amém? Pois vamos estar jejuando, vamos estar buscando a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos, de pé, né? Vamos fazer a oração. A oração da fé, perdoa pecado, se tiver alguém enfermo, será curado. Segunda-feira estarei orando por imposição de mão no encerramento da campanha. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. Apresente, irmão. Franciele, a família dela. Estavam tudo lá com enfermidade lá, virose lá. Mas apresente, viu? Os outros irmãos, apresente, irmão. Ore pelos irmãos. Amém? Louvado seja Deus para que os irmãos estejam presentes. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eu quero te apresentar, meu Deus, teus filhos. Eu apresento a cada um, meu Pai, que foi revelado pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, vem fazendo a obra na vida do Levita. Vem fazendo a obra na vida de Aloísio. Aleluia, vem fazendo a obra na vida de cada um esta noite. Meu Deus, vem colocando por terra todo o levante do inimigo. Aleluia. Eu te apresento, meu Pai, a escola bíblica dominical. Aleluia. Meu Deus, eu apresento o encerramento da campanha. Segunda-feira. Eu apresento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Com as cabeças estendidas, vamos receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os santos. Os santos diz. Amém. E o santo diz. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero agradecer a todos aí do Facebook, em nome de Jesus, e também no canal do YouTube. Que Deus venha dar crescimento neste canal para nós alcançar mais de 1000 inscritos, para que nós possamos fazer vídeo online pelo Facebook, pelo YouTube, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Esse que se despede, o seu amado irmão Cristo Pastor Lima, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. A paz do Senhor.